Olá, sou Mário Oliveira, diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios na Allos. Hoje vamos falar sobre a transformação que os shopping centers vêm passando ao longo dos anos. Quem se lembra dos shoppings antigamente, eles eram umas caixas de compras, ou seja, única e exclusivamente feito para ir lá para comprar porque tinha tudo no mesmo lugar. Hoje, eles tornam-se locais completamente diferentes. São locais de convivência, são locais de serviços e principalmente de experiências. Com isso também surgem as possibilidades de tornar esses espaços mais eficientes e cuidadosos com o meio ambiente. Os nossos shoppings recebem milhares de pessoas por dia, o que os torna grandes consumidores de recursos como energia elétrica, água, além de grandes geradores de resíduos sólidos. O convite de hoje é para refletirmos juntos e se parte das decisões que tomamos no dia-a-dia pudessem também contribuir para um futuro mais equilibrado e consciente. Para enriquecer esta conversa, me acompanham dois grandes profissionais, Adriana Hansen, diretora técnica de sustentabilidade do CTE, e Fábio Auríquio, sócio-diretor da Ásia Arquitetos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Aqui juntos vamos fazer reflexões sobre a ressignificação dos nossos espaços, buscando compreender como eles podem ser acolhedores e ecoeficientes ao mesmo tempo. E para iniciar, Fábio e Adriana, peço que vocês se apresentem e expliquem um pouquinho como é que estas evoluções dos últimos anos, não só nos shoppings, mas também nas lojas, e como é que essa questão da sustentabilidade veio trilhando a vossa carreira profissional. Os shoppings, eles são grandes espaços que influenciam a vida das pessoas, né? Mas eles são grandes edifícios, acima de tudo, também trazem desafios em relação aos consumos de recursos naturais, à geração de resíduos. O que a gente vê e acompanha, eu estou há 20 anos atuando com construção sustentável, é que esse movimento da conscientização chegou nesse universo dos grandes centros comerciais, né? E, obviamente, que também nas grandes marcas e nas grandes lojas. E essas marcas, elas estão cada vez mais engajadas no tema da sustentabilidade, entendendo o seu papel, seja quando a gente fala, por exemplo, nos espaços de alimentação, enquanto alimentação saudável, quando a gente fala na indústria fashion, com o fast fashion, na realidade, trazendo uma conscientização de posicionamento, de marca, de produto. Então, desde as iniciativas estratégicas dessas lojas até propriamente o como elas ocupam esse espaço e aonde elas ocupam esses espaços. Então, a gente vê a evolução vindo de várias pontas. É a ponta de quem é proprietário e operador do shopping em si, com os seus objetivos e conseguindo perceber a influência que tem nesse universo ambiental. O lojista e as marcas tendo esse nível de consciência cada vez maiores, criando critérios de como conceber os seus espaços de uma forma mais inteligente, e o consumidor também muito mais consciente. Eu dedico a minha carreira profissional a falar de shopping, a projetar shopping e viver esse... O motivo da gente estar aqui falando hoje sobre sustentabilidade de shopping center e o papel do shopping center nas nossas cidades e na sociedade hoje, né? Fazer parte desse processo para nós dentro do estúdio e repensar isso junto é muito importante, e eu gosto sempre de pensar na prática profissional, que nós estamos desenhando cidade, estamos fazendo urbanismo, e eu acho que o shopping center hoje começa a virar o espaço ou o lugar de conviver, né? Então, esse papel social do shopping center nas cidades como centro de convivência, de hub social, sustentabilidade, comunidade, então, e eu acho que é isso que hoje motiva a repensar esse equipamento como algo, como cidade. Pegando agora o gancho aí de pensar esse equipamento como cidade, a gente falou aí nas transformações. Na tua visão, qual é o ponto-chave em que começou a haver essa mudança, ou seja, essa sensibilização para ligar a questão sustentável com a arquitetura deste espaço shopping, mas um shopping não é feito sozinho, também tem as lojas, não é? O shopping center veio resolver um problema de levar o produto do centro das cidades para a periferia, porque as pessoas estavam buscando qualidade de vida fora das cidades. E o shopping nasceu como um equipamento de compra, um equipamento onde eu, em vez de ir até o centro da cidade, eu compraria perto da minha casa na periferia. Só que as cidades mudaram, as populações aumentaram, as cidades
absorveram esses equipamentos dentro do tecido urbano. E eu acho que essa é a grande modificação, né? Lógico, nós temos shoppings urbanos, mas cada vez o shopping está conectado a uma estação de trem, a uma nova centralidade. A cidade está se construindo em volta dessas áreas pela atratividade que ela tem. Porque o comércio e o consumo de produtos sempre motivou a ocupação histórica, né? Então, eu acho que a resposta, principalmente, é quando nós começamos a entender esses equipamentos como centralidades urbanas e já não como equipamentos de compra, e a partir daí a loja tem o seu papel, mas o espaço que compõe esse conjunto de lojas, a sinergia entre essas lojas, passa a ser um espaço de convivência, de estar, e eu acho que esse é o ponto de inflexão, né? Eu acho que essa é a mudança. Então eu acho que cada vez mais o centro comercial responde a uma demanda da sociedade por essas modificações, por um estilo de vida. Se a gente pudesse colocar isso de uma forma prática, ela muda conforme a evolução da sociedade dentro das cidades. E eu gosto de olhar assim porque a gente começa a olhar fora do benchmark de shopping e começa a olhar para a rua para responder o que nós vamos fazer no futuro. Adriana, existem muitas pessoas que nos estão a ver, existem pessoas que gostariam de iniciar uma jornada de sustentabilidade. O que é que tu poderias dizer, quais são os aspectos fundamentais ou por onde é que essas pessoas poderiam começar isso nos seus pequenos negócios, nos seus negócios médios ou em grandes negócios, ou seja, qual seria a maneira de iniciar esta jornada de sustentabilidade aí na tua visão? Quando a gente trabalha a sustentabilidade, eu sempre parto do princípio do autoconhecimento. Então, para iniciar dentro de ações que sejam representativas dentro da atuação daquela loja, cada loja tem a sua especificidade, né, dependendo do uso da loja. Isso vai diretamente impactar o que é mais relevante ela trabalhar sobre o mérito ambiental. Então, ter este conhecimento do que é a minha loja, como eu opero, quais são as atividades que eu executo dentro do espaço, vai trazer luz às principais temáticas que são importantes de serem trabalhadas para aquela situação específica. Um restaurante tem pontos diferentes a serem trabalhados do que uma loja de roupa, que é diferente de um salão de beleza, que é diferente de uma academia. Então, quando a gente aborda e se entende nesse processo, a gente elenca os hotspots, os principais pontos de oportunidade. Mas eles sempre navegam entre algumas grandes temáticas, né? A energia, sem sombra de dúvidas. Ainda assim, a gente tem uma situação de iluminação especial, de destaque aos produtos que estão sendo oferecidos. Então, a energia sempre é um ponto. A gente quer trazer o conforto térmico, então também tem o ar-condicionado ali dentro daquele espaço. Junto com isso, vem uma questão que é a qualidade desse ar interno. Então, como que eu estou fazendo a renovação? Como que eu estou garantindo a qualidade daquele ar, que não é só relacionado a uma fragrância gostosa que eu coloco naquele espaço para representar a minha marca. Então, entender esse aspecto também é importante. Dependendo do uso, a água é um ponto. Tem loja de roupa que costuma ter ponto de água, mas mais uma vez, quando a gente vai para um restaurante, para um salão de beleza, às vezes para uma academia que está dentro de um shopping center, isso é um mérito extremamente relevante da gente tratar. Quais são esses pontos de água, quais são os consumos, como que eu recebo o meu material, o que eu estou gerando de resíduo, como eu organizo minha loja e aquele espaço que fica nos fundos ali com a equipe administrativa, fazendo gestão de estoque para fazer com maior facilitado de toda a parte de coleta seletiva. Então eu tenho diversas oportunidades quando eu falo de um ambiente de loja. E atrelado a isso, o que a gente também observa é uma busca maior e crescente para ratificar essas ações com alguns referenciais e guias nacionais e internacionais que tangibilizam essa performance. Hoje a gente está num mundo de dados, então as decisões elas precisam ser pautadas em dados reais e com métricas que consigam de fato me trazer a perspectiva de melhora. Essa perspectiva de melhora, ela vai tanto ajudar no mérito ambiental propriamente dito, como inclusive no mérito financeiro, no posicionamento e na estratégia do negócio. Então, conseguir fazer todas essas amarrações é importante para esse posicionamento estratégico de marca, de produto, de negócio, para a operação em si da loja e para que a gente tenha um impacto que realmente seja positivo, trabalhando a eficácia de todos esses processos. É exatamente isso que hoje em dia se tenta fazer com os centros comerciais, ou seja, criar espaços inclusivos e diversos. Mas isso traz algumas
dificuldades em termos de arquitetura, ou seja, nós queremos criar espaços agradáveis, mas queremos criar esses espaços agradáveis para todos. Ou seja, queremos criar esses espaços para que toda a gente se sinta bem lá dentro. E isso te cria, eventualmente, ou não, algumas dificuldades no teu trabalho, não, Fábio? Hoje a gente está vivendo, acho que um momento de todos, da gente olhar muito mais para dentro, né? E talvez menos para todos e mais para cada um. E a partir daí, entender que nós temos que responder às necessidades humanas. E a necessidade é o bem-estar, é o relacionamento, contato com a outra pessoa. A gente viveu a pandemia e viu que a nossa necessidade do contato com outro ser humano, com a natureza, com o ar puro, essas necessidades humanas pautam a transformação das cidades, da arquitetura e dos shopping centers por consequência. Acho que outro assunto muito importante que eu acho que vale a pena a gente falar é sobre a inclusão, né? Quando a gente fala de todos, nós temos muitos grupos. Então, olhar cada um significa essas especificidades de cada um e muitas vezes as necessidades de cada um, né? Eu gosto muito de um conceito que é o conceito da universalidade, né? Porque às vezes a gente trata os espaços inclusivos com exclusão. Às vezes a gente trata os espaços onde eu quero fazer alguma coisa especial adaptada para alguém com limitações físicas, mas eu excluo ele porque eu crio um lugar especial para ele. E os outros às vezes não se incluem. Exato, então você está excluindo. De alguma forma, você inclui, mas você aparta. Então, o conceito de universalidade também é muito importante. Na hora de pensar um espaço de convivência, isso desde um espaço na loja, quando você tem um balcão mais baixo para atender com mais empatia aquela pessoa que vem com alguma necessidade, mas que eu posso atender qualquer um, posso atender uma criança ali. Essa ideia de universalidade, seja nos sanitários, nas praças de alimentação, né, que eu acho que é uma grande transformação do shopping, né, essa ideia do refeitório se transformar em um espaço de convivência, começa a pensar uma cadeira que possa atender a todos, um espaço onde todos podem utilizar. O shopping e uma loja é um espaço privado de utilização pública. Qualquer pessoa está livre de entrar, sair, enfim, ver, divertir-se, ter experiências. Mudando agora um pouquinho, Adriana, falando em resíduos sólidos. Resíduos sólidos é um problema global, é um problema que nós temos no nosso mundo. O Brasil hoje recicla cerca de 4%. Nós, dentro da ALUS, temos uma meta bastante arrojada de em 2030 a chegar a 90% de recuperação. Percorremos um grande espaço já, estamos com 62%. Com grande orgulho temos 4 shoppings que já atingiram mais de 90%. Mas é uma dificuldade que existe num edifício como um shopping, porque ele tem milhares de pessoas por hora, tem centenas de lojas completamente diversas, ou seja, tem uma geração de resíduos muito grande e de todo o tipo de resíduo orgânico, plástico, papel, vidro e por aí vai. Existe aqui uma complexidade muito grande na gestão desses resíduos. Quais são as boas práticas ou aquilo que a gente poderia fazer para melhorar como um todo a gestão do resíduo sólido num edifício como esse? Eu acho que a gente passa primeiro por um processo de conscientização e desmaterialização em todos os sentidos, né? Então, a gente já vê, por exemplo, algumas lojas reduzindo substancialmente a quantidade de embalagens, tendo políticas para perguntar se a pessoa quer uma embalagem ou não, o que por si só já é uma iniciativa que eu acho muito boa. Então, parte desde políticas das próprias marcas em relação ao como elas recebem e ao como elas oferecem esse produto para o consumidor. Também passa pelo entendimento de como que eu seleciono esses materiais que eu estou utilizando, né? E como que a gente pode acomodar e que equipamentos, de repente, são adequados de eu passar a ter dentro dessa infraestrutura do shopping para trazer compactação desses resíduos e tudo mais. Com o público, não tem outro caminho senão a educação. A gente estava conversando aqui anteriormente, a gente tem um desafio no Brasil que é a educação relacionada ao assunto e ainda há muito desconhecimento, por mais óbvio que pareça, em alguns momentos, fazer uma simples decisão se aquele resíduo ele é reciclável ou não. Mas até a tomada de decisão, se de repente eu oferecer um copo plástico ou vou passar a oferecer um copo feito de mandioca ou um copo de papel, as orientações e a gente ter comunicação, ela é fundamental. Fora isso, o que eu diria também, que é um ponto importante no universo de shopping centers, é que é um espaço que passa por transformações contínuas. A gente tem ali os lojistas a todo momento trabalhando os seus espaços, os espaços internos mudando, tendo as adequações para essas
mudanças de uso e comportamento humano. Então, a premissa de desenvolver um projeto pensado na sua flexibilidade, adaptabilidade, o seu desmonte. Então, a gente pensa o projeto já pensando em como ele vai ser desmontado, pensando nessa materialidade em tentar reduzir esse consumo de materiais. Então, o que eu consigo reduzir dentro da estrutura de uma loja? Como que eu construo aquilo para ser desmontável, modulável, e eu com isso também num retrofit, numa reforma dessa loja, numa alteração de espaço, eu consigo aproveitar isso num outro ambiente, reutilizar, associar isso a projetos sociais. Então, às vezes, até propriamente não consigo reutilizar, mas eu já tenho uma parceria social, já consigo disponibilizar aquelas estantes, aqueles materiais, aquelas mesas para uma instituição que vai conseguir fazer uso daquilo lá de uma outra forma, ressignificar, estender o ciclo de vida, né? Então, a gente fala muito hoje, quando desenvolve arquitetura, principalmente de ambientes com elevada necessidade de reforma, de pensar o alongamento desse ciclo de vida. Fora que todas estas transformações que nós temos vindo a falar aqui dos últimos anos, nós temos um futuro. E há uma coisa que nós não podemos negar, são as mudanças climáticas. Hoje estamos a sofrer cada vez mais extremos, ou seja, períodos de mais estiagem, problemas com energia, problemas com muita chuva, relembrar o que aconteceu ano passado. Pergunta para os dois, naquilo que tu fazes, Fábio, como é que tu vês que possa ser o futuro? Ou seja, como é que nós poderemos tentar minimizar os impactos das mudanças climáticas que estão aí, que cada vez vão ser mais agrestes na nossa arquitetura? E depois, Adriana, como é que tu vês que a gente possa também, o futuro, ser um pouquinho mais diferente do que fomos até hoje? O grande desafio, ou seja, o futuro das cidades, eu acho que é pautado na qualidade de vida. E eu acho que a qualidade de vida nas cidades tem a ver com o tempo. Nunca se falou, e hoje já começa a se falar, e para mim é muito importante essa discussão, de discutir o tempo como um elemento urbanístico. Uma cidade que eu desloco menos, eu tenho mais tempo de qualidade de vida e eu gero menos impacto, seja andando menos de carro ou de transporte público, ou do que seja. O transporte público gera energia, consome recursos, mesmo um carro elétrico consome recursos, né? Então, se a gente começa a olhar para a qualidade de vida do indivíduo, a gente reduz esses impactos. E eu acho que esse é um assunto muito novo, né? Você falou, né, dessa ideia da questão do carbono, né? Tem ainda muito para desenvolver, mas que resume uma coisa muito simples, é reduzir o impacto, reduzir o gasto de energia, reduzir o consumo de material e aumentar o ciclo de vida desse material e criar qualidade de vida, criar mais tempo com as pessoas. Do seu ponto de vista operacional, hoje não existe operação que não traga na pauta de discussão a gestão automatizada, a gestão monitorada. Então, eu preciso ter os monitoramentos, eu tenho que trabalhar essas gestões de forma inteligente dos dados, do funcionamento desses equipamentos, e daí estou falando inclusive da parte predial, né, do ar-condicionado, das bombas, dos elevadores. Eu preciso medir, eu preciso gerir. E, inclusive, com a inteligência artificial, conseguir trazer inteligência nessa operação, saber os momentos em que eu consigo fazer usufruto do que, de repente, está acontecendo do lado de fora, que é uma temperatura agradável, uma situação confortável, para deixar de operacionalizar um sistema e aproveitar a condição externa para o espaço interno. Existem muitas ferramentas hoje que não são caras. Eu acho que tem uma questão também da sustentabilidade, que eu acho que é importante a gente reforçar aqui, desmistificar, que custa muito caro. Eu falo que a sustentabilidade ela parte do princípio da inteligência e da eficácia. Se a gente está trabalhando inteligência e eficácia, normalmente a gente reduz custo. E eu acho que muitas vezes, além da normativa, que eu entendo que a normativa é um mínimo que a gente tem que fazer, mas eu acho que tem uma quebra de paradigmas, né? Nós estamos hoje desenhando shopping centers abertos sem ar-condicionado, com ventilação natural. Conforto térmico não está ligado a ar-condicionado. Conforto térmico está ligado a outros aspectos humanos que tem que ter umidade do ar, ventilação, temperatura, sombreamento. O que fica aqui do que nós estamos aqui a falar é que cada um tem que fazer um pouco.
por muito pouco que faça, tem um impacto muito grande no futuro. Ou seja, se cada um de nós fizer um pouquinho, e cada um de nós pode ser humano, pode ser na empresa, tem um impacto muito grande. Eu sou completamente partidária dessa perspectiva, né? A gente não precisa ter, por exemplo, força regulatória cobrando que a gente faça para que a gente inicie um movimento. A gente não precisa fazer algo que seja grande, que seja custoso, caro. As pequenas ações é as que fazem realmente a diferença, e quando a gente se conscientiza desse papel e do quão relevante é esse papel, aí que a gente obtém os melhores resultados, né? Então, para quem está ouvindo a gente aqui, independentemente se a ação é pequena, se ela é grande dentro da sua loja, se ela é a loja menorzinha do shopping ou se é a âncora do shopping, certamente qualquer iniciativa que seja feita, ela vai ser importante para esse movimento. A humanidade é um grande tecido conectado, isso só agrega nessa ideia de que se cada um fizer a sua parte, o coletivo é muito grande e a gente está vivendo isso hoje, né? Já existe a plataforma para a gente conectar e gerar impacto com essas pequenas ações. Então, eu acho que isso é uma realidade e a gente hoje tem todas as ferramentas para transformar o nosso planeta, transformar a nossa sociedade, o nosso país, através da participação de cada um. Ou seja, a sustentabilidade é um processo colaborativo, não é um processo individual, mas um processo colaborativo. Eu espero que esta conversa inspire vocês que nos estão aqui a ouvir para buscar novas estratégias, iniciativas possíveis dentro daquilo que vocês fazem. Ou seja, o objetivo aqui é atuarmos de uma forma mais proativa pelo nosso meio ambiente e pelas pessoas. Fábio, Adriana, agradeço imenso todos os insights que vocês nos deram. O prazer é todo meu. É um prazer, né? Um prazer poder falar um pouco disso, compartilhar e estimular, né? Essa participação que começa com cada um. Obrigado, Mário.